Depois desses louvores, a atmosfera, estou me sentindo como se eu estivesse na mesa da minha casa conversando com minha família. É incrível como é que faz diferença a teoria e a prática, né? Enquanto a gente canta e não pratica, as coisas ainda não aconteceram. E, de repente, quando a gente... Não sei quantos de vocês estavam nessa mesma sintonia, mas eu já estava com vontade de sair do meu lugar há muito tempo. E agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, que é muito mais do que, às vezes, a gente valoriza. E na hora que a gente abraça o nosso irmão, a gente sente essa união, essa unidade que a gente tem no Espírito Santo de Deus. Eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em João, capítulo 14, e vamos ler dos versículos 12 ao 19. Quem essa semana teve uma semana tribulada aí? Difícil. Quero ministrar a liberdade nesse lugar para a tua vida, para a vida de todo mundo aqui. Porque nós esquecemos de tudo que passou e agora nós estamos nos braços do Senhor. E Ele há de fazer diferença nas nossas vidas. Joga fora todo preconceito, todo entendimento anterior de coisas que vão ser faladas aqui, para que você tenha liberdade no Espírito para ouvir a voz dEle somente. Diz assim o texto: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vocês o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Essa é uma das maiores promessas de Jesus. E é a promessa de Jesus que faz o sentido todo do que nós vivemos hoje em dia. E nós precisamos entender essa promessa como algo real, assim como nós falamos da música, que às vezes nós conhecemos na teoria, nós precisamos ver essa música na prática, e essa palavra de Jesus na prática. Eu entendo, e as coisas que vêm mais à minha mente, e eu creio na mente da igreja, de muitos líderes de igreja, é o seguinte: por que a igreja não frutifica tanto? Eu sei por quê. É pela falta de poder. Eu quero esse poder. O que é o poder de Deus no meio de nós? A gente lê Atos dos Apóstolos e a gente vê o Pentecostes, e a gente não vê só o Pentecostes, mas a gente vê a história de toda a igreja, o poder ocorrendo, os sinais acontecendo, sendo executados sobre vidas, transformando, libertando. E a gente olha para a igreja hoje, uma igreja atônita, uma igreja que vê as coisas de Deus com, de repente, um pouco de desdenho. E a gente, infelizmente, não tem visto isso acontecer. Eu ainda levanto mais. A gente, quando fala de igreja, a gente não fala sobre uma denominação, a gente não está falando sobre a igreja Shalom especificamente. Nós estamos falando sobre todas as igrejas que estão em Niterói, todas as igrejas que estão no estado do Rio de Janeiro, todas as igrejas que estão no Brasil, de uma forma geral. Em algumas igrejas, eu creio que
esse propósito já avançou um pouco mais, em outras menos. Mas o cerne da questão aqui é que todo crente, todo aquele que acredita, que lê a Bíblia, que conhece a história de Atos dos Apóstolos, ele quer esse poder. Se eu for nas igrejas mais tradicionais e perguntar para as pessoas se eles querem esse poder, se eles gostariam de atuar como os crentes atuavam, os mesmos crentes como nós atuavam em Atos dos Apóstolos, eles vão dizer, lógico que eu gostaria. E muitos deles vão falar, mas eu só não creio nisso, porque... E aí começa o porquê, e 1000 explicações, e eles não saem do lugar. Sejam vários motivos, sejam traumas que as pessoas tiveram, sejam desilusões que eles tiveram com uma igreja, de repente, confusa, que nós muitas vezes nos deparamos. Mas a verdade é que as pessoas desanimaram. E muitas vezes essas pessoas se perdem no meio do caminho, porque nesse caminho longo, até você encontrar a solução daquilo que você busca, você começa a se questionar, será que é assim mesmo? Será que esse lance de igreja está correto? É uma instituição que só tem... Aí vem, eu não gosto nem de repetir, porque vem as críticas, e as críticas, para mim, são demoníacas. São críticas baseadas em fatos reais, mas críticas mentirosas. Porque a Igreja de Cristo não é isso que as pessoas falam. A Igreja de Cristo é muito mais. E é isso que, como eu estou falando aqui, todos nós esperamos realizar como Igreja de Cristo. Se nós temos um propósito hoje, e nós queremos resumir esse propósito, é frutificar. E para frutificar, nós precisamos de poder. O fruto que a igreja vem apresentando hoje, ele é muito pequeno, muito diferente daquele fruto que a parábola do semeador diz lá. Qual a proporção do fruto da parábola do semeador? 30 para 1, 60 para 1, 100 para 1. Sabe qual era a média de uma semente naquela época? 10 para 1. Se você, como semente, você multiplica 100 para 1, não é por você, porque isso não é natural. É porque existe algo mais, existe um poder. E aqui, quando Jesus fala, ele deixa essa promessa para a gente, e ele fala que o Espírito Santo estaria conosco, que ele próprio não nos deixaria, que ele estaria conosco para caminhar junto conosco. O que isso quer dizer? Se eu vivesse no tempo de Jesus, se eu estivesse ali do ladinho dele, que maravilha que ia ser, eu ia poder ouvir aquelas palavras, eu ia poder ver aquele homem, ver aquela face, e a gente fecha o olho e começa a imaginar, mas ele está aqui conosco, ele está dentro de nós, e ele fala o nosso coração. Nesse propósito, enquanto a gente busca retornar para esse caminho e busca alcançar esse poder, eu começo a me questionar. E aí, há muito tempo, venho me questionando o que precisa ser feito. E a gente tenta montar fórmulas na nossa cabeça, dizendo, se eu fizer assim, eu acho que vai acontecer, agora vai. Se eu fizer assado, eu acho que vai acontecer, agora vai. Não existem fórmulas para a atuação do Espírito Santo de Deus. Eu não posso colocar Deus dentro de uma caixa e falar, Deus existe assim. E dentro dessas vezes que eu pensei o que fazer e como funciona, logicamente vão surgindo várias regras, várias formas de se agir e de se reconhecer,
que no final uma lista fique extensa. Mas eu aqui gostaria, se alguém me pedisse para pegar uma lista de 20 itens e resumisse em poucos itens, eu resumiria em 3. Esses 3 itens, para que vocês anotem, porque eu vou apresentá-los, é a graça de Deus, a vontade humana e a fé. Apenas o primeiro deles não depende de nós, mas depende do nosso reconhecimento sobre o que se trata. Falando da graça, em Efésios 3, 7 e 11, o apóstolo Paulo diz assim: do qual fui constituído ministério, né? Ele foi no ministério, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo foi o apóstolo que mais pregou sobre a graça. E ele entendeu muito bem de que se tratava, o que estava acontecendo a partir do que nós lemos no primeiro texto. Jesus, na verdade, Deus, de uma forma geral, eles liberam para nós aquilo que havia sido prometido. Jesus cumpre todo aquele trajeto, toda aquela promessa, ele cumpre, e a partir daí nós temos algo para realizar. Jesus continua conosco, nós temos a opção de estarmos junto com ele, de recebermos ele, de comungarmos com ele. A nossa relação com Deus foi toda restabelecida, mas ainda é uma opção. Para muitos, a graça de Deus, ela é banalizada. Hoje em dia é muito comum você ouvir nas igrejas, em algumas igrejas mais liberais, que Jesus já fez tudo, já cumpriu tudo na cruz, e hoje em dia nós estamos sob a graça. Isso é mentira? Não, isso é verdade. Mas a interpretação que se dá na prática é mentira. Porque Jesus não fez tudo para que não tivéssemos que fazer nada. Jesus não fez tudo para que, numa relação entre duas pessoas, não tivéssemos que agir assim como ele agiu. Na verdade, ele se colocou como o exemplo e nós devemos seguir esse exemplo. Essa é a graça de Deus. Então, quando a gente ouve simplesmente que a graça de Deus, se eu perguntar para todo mundo aqui hoje, qual é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? Todo mundo vai falar, a graça de Deus, o favor é merecido. Até um conceito bem resumido, né? Pegou assim, favor e merecido. Eu não mereço, Deus, por sua graça, me concede. É ou não é verdade? Só que a graça de Deus é muito mais do que isso. Outra coisa que se coloca é o seguinte: a graça de Deus não passa a existir só no Novo Testamento. A graça de Deus sempre existiu. Deus, desde que Adão pecou e se separou dele, desde então nós escutamos histórias sobre a graça de Deus.
O povo está no deserto e o alimento cai do céu. A graça de Deus se revela ali. O povo é libertado e direcionado após ser libertado do Egito, direcionado para a terra prometida. A graça de Deus. Lógico que a dinâmica do Antigo Testamento existia um outro fator, um fator legal, um fator que, de certa forma, era por merecimento, mas nunca o homem chegou a alcançar esse fator e nunca chegou a merecer, porque nunca chegou a cumprir. Aí Jesus vem, cumpre tudo que precisava ser cumprido e libera para nós a graça. A graça agora completa, a graça de recebermos Ele dentro de nós. O próprio Jesus, através do Espírito Santo, sendo um Deus com vontades perfeitas, vontades iguais, Ele vem sobre nós e atua e continua se relacionando conosco. Olha que maravilha. Na prática, porque na teoria nada funciona. O que adianta eu conhecer na teoria e não conhecer na prática? Eu até lembrei de uma questão aqui, gostaria de falar com vocês. Porque quando a gente introduz e o que a gente quer chegar de frutificar e a necessidade do poder, eu lembro daquela história do povo judeu, quando ainda estava no deserto, né? E eles vão lutar contra os amalequitas. E Moisés é colocado em cima de um monte, com o seu cajado, e ele levanta o cajado sobre aquela guerra. E enquanto Moisés permanece com a mão levantada, o povo judeu prevalece. Quando Moisés abaixa o cajado, o povo de Deus os amalequitas começam a prevalecer. O que quer dizer isso? A nossa vida é mediante poder. Hoje em dia, a gente começa a ver as coisas acontecendo e a gente vê outros segmentos da sociedade que não os cristãos prevalecendo, e a gente começa a pensar assim: nós estamos perdendo essa batalha. Ou só eu que penso isso? Nós vivemos muito mais na esperança do que na realidade. E nós precisamos levantar o nosso cajado. Porque naquela época era Moisés que levanta, nós agora individualmente podemos levantar esse cajado. E quando levantarmos esse cajado, no poder de Deus, a nossa percepção e a nossa realização de frutificação e de vitória vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Então, voltando lá para a graça de Deus. Tem um exemplo que está vindo na minha mente, não tinha nem escrito essas coisas, mas eu li num livro certa vez, e um pastor, o escritor, ele falou que Deus uma vez demonstrou para ele a graça através de café. E ele falou assim: poxa, café, mas eu gosto muito de café, legal. E, de repente, Deus começou a fazer com que ele não tivesse que comprar café. E isso ocorreu, se não me engano, durante algumas semanas. Toda vez que ele ia tomar um café, vinha alguém para ele, ou oferecia, ou pagava, ou trazia, ou quando ele ia comprar, alguém não deixava pagar, o dono do restaurante não deixava ele pagar, e durante algumas semanas ele experimentou isso. E aí você fala: poxa, que exemplo bobo, café, qual o propósito que existe nisso? O cara receber uma xícara de café, não está engrandecendo nada para o reino de Deus, mas na vida daquele homem fez todo sentido, e agora eu passo para vocês a mesma história. Você vê como é que se multiplica a atuação de Deus, e muitas vezes, apesar de nós não entendermos o propósito na hora, aquilo tem um propósito muito maior do que nós. A graça de Deus é o que nos faz
crescer. É o que nos faz santificar. Porque muitas vezes eu oro a Deus e falo, Senhor, eu não mereço isso, mas eu preciso, eu quero. E dentro dessa vontade minha que se apresenta diante da graça dele, ele, apesar de eu não merecer, ele faz. Algumas pessoas, elas começam a olhar a lei e a contraposição da lei e a graça, ela é muito curiosa, porque no Antigo Testamento era a lei, no Novo Testamento é preponderantemente a graça, porque nós realizamos as coisas apesar da lei. Paulo vem e diz que a lei é boa, mas hoje nós temos a graça. E algumas pessoas no liberalismo da graça, que eles acham que não devem cumprir, não precisam, porque hoje é tudo liberal, isso tudo está liberado, está tudo segundo o Espírito Santo que move e tal. Para pensar como que a lei se apresenta antes de Jesus e depois de Jesus. Jesus diz, não adulterarás. Moisés disse, não adulterarás. Aí Jesus vem e diz o quê? Se você, com desejo no seu coração, olhar para uma pessoa que não é tua, você já adulterou. Moisés diz, não matarás. Jesus vem e diz, se você olhar para o teu irmão e chamar de idiota, você já está matando. Você é réu do inferno. Você é mais forte ainda. Até tem a história daquele garoto que vai tá falando com a mãe, o garoto está meio pensativo, a mãe pergunta, o que houve, meu filho? Mãe, eu estava pensando aqui, eu não sei por que todos os idiotas do mundo aparecem na frente do carro do papai, porque de repente... Ainda tem aquele outro, né, que está dirigindo na escolinha, né, no jardim de infância, e xingando um monte de garoto na frente. Né. Aí vão repreender ele fala assim, mas não é assim que funciona, não? A graça de Deus é para que nós compreendamos e que nós apliquemos essa graça. É um dom gratuito de Deus que devemos buscar para que nós sejamos abençoados. Aí você fala assim, poxa, mas a graça de Deus não depende de mim. Lógico que não. Por isso que a gente vai para o segundo ponto, que é a vontade humana. Quando eu estou... Vou tirar meu relógio aqui. Está pesando, meu relógio está pesando no meu braço. Mas eu até me perdi. Coisa que não é comum. Mas aí a gente volta para a vontade. E aí a vontade humana, eu já sei que Deus quer. E aí nós estamos numa relação entre duas pessoas, naturalmente, que eu tenho que querer também. E aí vem a vontade humana. Tiago 4, de 1 a 6, fala o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Primeiro ele fala de porque você não tem, porque você não pede. Segundo, mas quando você pede, você não recebe. Por quê? Porque você pede mal, para esbanjardes em vossos prazeres, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura:
É com ciúme que por vós anseia o Espírito que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Nesse texto existe uma aplicação prática. Você vê que todos os textos parecem que eles se linkam. Desde a promessa de Jesus e depois a gente aplicando. Olha, você pede, mas não recebe. Porque primeiro, se você não pedir, você não recebe. Tem muita gente que entende que, eu não preciso pedir, Deus já sabe mesmo, Ele já sabe todas as coisas no meu coração e tal. E não, existe um sentido de colaboração que você pede, que você se une a Deus e isso se realiza. Outra coisa, muitas vezes nós estamos pedindo longe da vontade de Deus. Qual o principal aqui? Apesar de ser uma relação, e nós como seres humanos, nós estamos acostumados com relações egoístas, egocêntricas, relações em que a gente pensa em puxar a corda para um lado enquanto o outro puxa a corda para o outro. Em negociação, as pessoas já estabeleceram. As técnicas de administração foram evoluindo, até que as pessoas falaram assim, não adianta você querer entrar numa mesa de negociação e querer só ganhar de um lado. Porque você vai extorquir o cara, depois aquele contrato não vai conseguir ser completo. O cara vai executar durante um tempo e daqui a pouco não vai ter que parar, porque aquilo ali vai sufocar tanto ele que não vai valer e ele ou vai falir, ou vai desistir, vai descontratar. E aí criou, dentro dos conceitos da administração, a negociação ganha-ganha. Ganha de um lado, ganha do outro. A nossa vontade, a nossa relação com Deus, ela é um ganha-ganha, com certeza. Mas quando a gente resolve se relacionar com Deus, a gente, às vezes, acha que só a gente que tem que ganhar. Principalmente por não compreender Deus. Então, a vontade dele é estabelecida, a graça dele vem para nos favorecer unicamente, porque se não fosse a graça dele, mesmo com a vontade dele, ele não ia deixar a gente participar. E agora a gente vem fazer a nossa parte. Qual seria a nossa parte nesse contexto todo? Que a gente tivesse a vontade igual a dele. Caramba, mas isso não é um autoritarismo, não? Eu tenho que ter a vontade igual a dele, então não tenho vontade. Aí que está. Quando eu consigo ter a vontade dele, é por livre-arbítrio. É porque eu quero. E eu cheguei no momento da minha vida em que eu já lutei tanto contra essa vontade, e eu já experimentei todas as coisas que são contrárias a essa vontade, mas hoje eu reconheço que a minha vontade melhor é a vontade que é igual a dele. E aí eu tendo essa vontade, todas as coisas se realizam na minha vida, porque aqui o texto diz que quando você pede contrário à vontade dele, as coisas não se realizam, porque você pede segundo a sua própria vontade. Mas quando você pede segundo a vontade dele, as coisas se realizam, porque já é a vontade dele. E a vontade dele se cumpre, a nossa não. Eu vou citar ainda, porque existem algumas teorias sobre livre-arbítrio, já que eu citei, e uma delas me pareceu assim, muito interessante, foi até numa conversa informal com uma amiga, tal, ela me apresentou uma forma de ver diferente, porque a gente fica muito nesse negócio de teoria e doutrinas, e eu acho que esse negócio mata muita gente, porque tem muita coisa que a gente não consegue compreender ou alcançar, porque está muito acima da gente. E a gente volta para aquela percepção de colocar Deus numa caixa, e eu não consigo colocar Deus numa caixa. Todas essas coisas que eu estou falando aqui, elas têm sempre um momento de exceção. Vai acontecer
que às vezes a minha vontade não está tão afinada assim, as coisas vão acontecer também. Mas isso é exceção. O que a gente está colocando aqui é regra. É o que comumente, porque eu não quero que uma coisa aconteça, que aqui um dia, nessa igreja, tem um avivamento tremendo, que eu creio, coisa que eu não creio que vai durar só um dia, né? Mas um mover espiritual, como às vezes acontece, um mover espiritual muito forte, e no outro dia não ocorra nada. Eu quero que isso ocorra domingo após domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e aí a vida toda. Porque a nossa vida não é uma vida resumida a domingos. É uma vida em que a gente está domingo e segunda-feira é onde a gente começa a executar aquilo que a gente viveu aqui no domingo. Então, quando a gente tem essa vontade afinada com Deus, as coisas começam a acontecer. Sobre a teoria, eu já ia me esquecendo de novo. A gente ouve falar em livre-arbítrio, livre regência, e essa amiga me colocou de uma forma um pouco diferente. Ela falou: você já parou para pensar que a forma mais simples de você entender isso é que você vai sempre ter a opção de negar a Deus, em qualquer situação. Eu posso negar a Deus, e aí eu vou tentar exemplificar isso para ficar mais claro. Eu estou vivendo uma situação em que se apresenta uma opção de eu fazer o mal. Eu sei, esse mal eu não quero fazer. Ou esse mal eu quero fazer. Se eu faço mal, eu neguei a Deus. Se eu não faço mal, eu não neguei a Deus. Tentar um pouco mais profundo agora. Deus fala com você que você deveria seguir num caminho. E Ele te move, você vem aqui na frente, naquele culto de domingo à noite que o fogo pegou aqui, e você, naquele momento, você fala assim: eu quero. E na segunda-feira ou na terça, na segunda você às vezes, poxa, tá legal, não sei o quê, a partir da quarta você já está negando. Porque Ele já falou para você o que Ele quer da sua vida. E o que você tem que fazer. Só que quando você opta por não fazer, você está negando. Mas eu amo o meu Senhor. Mas você está tomando uma opção diferente daquela que Deus tem para você. Não tem como falar diferente que você está negando a Ele. Existe um sentido da gente correr na direção de Deus, e como a gente falou muito da graça, muitas pessoas elas vêm falar sobre o que fazer para você, algumas coisas que te prendem, que impedem que você evolua. E uma delas, eu acho que todo mundo já ocorreu aqui, se você tem alguma coisa guardada dentro de você, que é falta de perdão, isso aí está impedindo que você evolua na direção de Deus. E muitas coisas na tua vida não acontecem porque você não conseguiu perdoar. A gente falou no primeiro item que a vontade de Deus é a graça. É de realizar um propósito maior, e a vontade para conosco nessa realização é esquecer o que a gente é, o que a gente fez, e realizar através de nós. E aí a gente vem agora por outro lado, e a gente fala que esse negócio me deixou tão... Deixa eu tentar constituir de novo o pensamento. A nossa vontade, ela precisa estar junto com a do nosso Pai para que a gente realize. E a gente realizando essa vontade,
Ele vai fazer através das nossas vidas. Quando a gente alinha essa vontade e conhece, o principal é conhecer a vontade de Deus. Quando a gente começa a conhecer a vontade de Deus em nossas vidas, a gente começa a realizar isso. E aí, o ponto mais importante, para a gente conhecer a vontade de Deus em nossas vidas, a gente precisa do terceiro fator. Qual seria o terceiro fator? Fé. Se a gente for pegar o outro texto, e aí todo mundo sabe dizer o que é a fé. A fé é a convicção das coisas, e Paulo explica muito bem em Hebreus 11 o que seria a teoria da fé. É basicamente, você acreditar naquilo que você não vê, e aquilo que não ocorreu ainda. E aí a gente fala assim, eu tenho fé, que um dia o poder de Deus vai realizar, mas eu não tenho fé, de repente, que o poder de Deus se realiza hoje, pode se realizar hoje. E aí eu preciso que você dê o primeiro passo. Eu tenho um exemplo de que o homem está na beira de um despenhadeiro e, de repente, Deus fala assim, eu vou botar uma ponte para ele. E Deus já falou para você que vai botar a ponte. Só que essa ponte só vai ocorrer quando eu der o primeiro passo. Você quer ver um exemplo que todo mundo... Esse exemplo, de repente, muita gente falou assim, esse eu não acredito. Por que Deus ia fazer dessa forma? Quer ver um exemplo desse? Jesus não andou sobre as águas? Pedro também? Como é que você acha que eles andaram sobre as águas? Eles não deram o primeiro passo? Porque a lei ia falar assim, você vai afundar. E a ponte foi erguida debaixo deles. Era uma ponte invisível? Era. Mas não foi erguida debaixo deles? É impossível agora vocês entenderem que o cara está debaixo de despenhadeiro e Deus falou, pode ir que eu vou erguer uma ponte sobre você. É difícil entender isso agora? Não, porque o poder de Deus ele se realiza dessa forma. E a fé, ela precisa existir como uma regra geral. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, e essa sintonia, ela precisa ser estabelecida para que o poder se realize no meio de nós. Em 1 Reis, existe um texto que eu não sei se eu vou ler, porque ele é mais longo, e eu vou contar a história para vocês. Existia um rei chamado Acabe, um fraco, e uma rainha, mulher dele, chamada Jezabel. E eles eram discípulos de Baal e tal, e o rei Acabe era o rei lá dos judeus, numa determinada época, e existia um profeta chamado Elias. E Deus estabelece para aquele lugar uma seca. A seca hoje em dia, de repente, pode não significar tanto como significava naquela época, porque a seca hoje em dia tem alguns artifícios, algumas ajudas humanitárias e tal, só que a seca naquela época, ela significava morte, porque o povo, ele vivia basicamente de agropecuária, e agricultura e pecuária. E o que acontece? Deus faz aquela seca, só que ele faz o seguinte, ele manda Elias para um lugar. E aí ele fala assim, eu não estou com o texto aqui, mas ele diz para Elias ir para junto de um ribeiro e se esconder lá. Lá junto desse ribeiro, ele podia esperar, porque Deus ia mandar alimento para ele. Ora, se começa a faltar alimento para as pessoas, de certa forma começa a faltar alimento para os bichos também. Mas corvos iam levar pão e carne
todo dia, de manhã e de noite, para Elias. E Elias se alimentou durante muito tempo. Aí você fala assim, gente, que maravilhoso. Você imagina você ficar no meio junto de um ribeiro, sozinho, durante muito tempo, só comendo pão e carne. Isso não é maravilhoso. Não tem como a gente falar que isso é maravilhoso. Principalmente hoje, que a gente vive com tantas coisas diferentes para se alimentar, tantos luxos, tantos desejos, né? Mas naquele dia, Elias viveu ali naquele lugar com pão e carne. E a fé dele se renovava todo dia, porque era de manhã e era à noite. Deixa eu falar uma coisa que me foi apresentado no meio desse contexto todo aí, que eu falei, realmente, isso é uma limitação para a gente. Você sabe qual é o problema da gente que nasceu em lar cristão? A gente frequentou a escola das crianças lá, departamento infantil. E desde pequenininho, muito antes da gente ter alguma maturidade para poder ir mais profundo em alguns entendimentos, a gente já conhece o final da história. E quando a gente lê hoje essa história, a gente já conhece, já sabe tudo o que ocorreu, já sabe, inclusive, lá no final, quando ele luta contra os profetas de Baal, e mais, a gente sabe que ele depois ainda viveu uma depressão. Mas quando a gente volta no início do texto, e a gente vê esse milagre, e a gente pensa assim, como seria viver nas mãos de Deus, esperando um milagre de manhã e outro milagre à noite? E mais, na consecução desse texto, no segmento dele, você vê que aquela água daquele riacho, ela seca, natural, porque quando existe a seca, as coisas vão secando, e aquele riacho secou também. Poderia não secar? Poderia também, pode tudo. Nas mãos de Deus pode tudo. Mas aquele riacho secou. E Deus vira para Elias e fala assim, Elias, eu vou te mandar para outro lugar agora. Eu entendo o seguinte, terminou o tempo dele viver individualmente. Agora você vai viver em comunidade. E aí, manda para Serepta, vai lá, que eu já falei com uma viúva que ela vai te sustentar, ela vai te dar alimento. E aí hoje em dia você pensa assim, cara, uma viúva, provavelmente uma ricaça lá da região, que vai me guardar, vai me botar num quartinho lá na casa dela, vai fazer, assim como foi feito para Eliseu, de repente, né, a sunamita mandou fazer um quartinho para ele lá e tal, do lado de fora da casa, e alimentava, guardava, dava o alimento, dava água. Aí Elias começa a caminhada dele e chega lá, provavelmente com muita sede, muita fome, chega nesse vilarejo, nessa cidade, né, na verdade, e vê uma mulher do lado de fora. E essa mulher estava catando gravetos, e ele vira para a mulher e fala assim, eu quero que você me dê água. A mulher Aí você, que já se descolou da história e já conhece até o final da história, você às vezes não presta atenção nesse detalhe. Quem disse que a mulher era viúva? E quem disse que ela ia dar o alimento para ele? E aí ela fala que vai dar água, e quando ela fala no pão, ela fala o seguinte, ele fala o seguinte, vai lá, prepara o pão e dá para mim, primeiro. Por quê? Porque no contexto do pão, ela diz assim, meu Senhor, tão certo como o Senhor vive, eu tenho um punhado de farinha na panela e um pouquinho de azeite. E eu estava aqui, como o Senhor está vendo agora, nesse momento, eu não estou mentindo para você, eu estava aqui catando gravetos para fazer um pão. Só que esse pão
era o único que eu tinha para mim e para o meu filho. E a gente ia comer esse pão e ia morrer. Porque eu não tinha esperança de ter mais pão. Ninguém tem mais aqui. Só existia isso na minha casa. Elias se compadece daquela mulher. Fala assim, vai lá, faz esse pão e dá para mim primeiro. Qualquer um naquela situação vai falar, dá para mim primeiro? Se eu estou falando para você que eu e meu filho estamos quase morrendo e vamos pegar esse pão, vamos comer e depois vamos esperar a morte. Mas o Senhor, assim como tinha falado com Elias, ele tinha falado com a viúva. E a viúva sim, fez como a palavra de Elias. E ela deu o primeiro pão para Elias. E aí, a Bíblia diz que durante toda a seca, meses, aquele pão, aquela farinha não acabou e aquele azeite não acabou. E o milagre da ponte continuou ocorrendo. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente vai atravessar, é só um despenhadeiro, já é uma fé enorme para atravessar ou andar sobre as águas. E você fala assim, Deus vai te alimentar. De manhã. Mas de noite Ele vai trazer de novo. Trouxe. Aí Deus fala, agora, não, agora você vai para outro lugar. E Deus vai te alimentar. E aí Ele alimenta, um dia após o outro, como aquele corvo levou, de manhã e de noite, durante toda a seca. Elias foi alimentado e a viúva e o filho por algo que não existia, dentro de uma concepção física, racional, humana. E hoje, nós pegamos esse exemplo do Antigo Testamento, nós temos o Espírito Santo, nós temos as realizações, todos os exemplos, e nós precisamos realizar isso. E Deus já falou com você, Deus já falou comigo, Deus já falou com cada um aqui. E eu falo isso porque Deus me tocou muito forte numa oração que a gente estava fazendo na segunda-feira no grupo aqui. E a gente estava orando, e em determinado momento, um dos pedidos foi feito no sentido de que Deus nos mostrasse a direção. Que Deus mostrasse o que Ele quer de nós, o que Ele quer que a gente faça. E naquele momento, veio foi muito forte no meu coração, o sentido de que cada um, naquele momento, e eu acho que cada um aqui, Deus já falou aquilo que nós precisamos fazer individualmente. Eu preciso de fazer alguma coisa, o Fábio precisa fazer outra coisa, o Alexandre precisa fazer outra coisa, o Isaías precisa fazer outra coisa, o Vinícius precisa fazer outra coisa. Todos aqui, sem exceção, nós somos filhos de Deus, ministrados diretamente pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo já moveu sobre cada vida aqui alguma coisa que já precisa ser feito, que nós não fazemos. A graça de Deus já foi revelada sobre a tua vida. A tua vontade precisa ser igual a dele. E você precisa ter fé para que as coisas ocorram. Porque a partir do primeiro passo, Ele vai colocar a ponte toda na tua frente. E é assim que as coisas vão se realizar. Primeiro na sua vida. Porque eu não estou buscando algo institucional. Eu vejo famílias, eu vejo pessoas ainda aos trancos e barrancos para poder andar, para poder realizar. E eu vejo um mundo voraz, querendo tragar. E muitas vezes achando que está ganhando.
e nós vivemos de esperança, enquanto o agora é o que mais importa nas nossas vidas. Eu queria que vocês realizassem isso hoje, mas não só hoje. Como todo culto, a gente chama vocês aqui na frente para a gente orar por vocês. A gente chama vocês aqui para impor as mãos sobre vocês, para que vocês tenham mais uma iniciativa perante Deus, para que vocês entendam essa palavra, que vocês gerem isso no seu coração e para que segunda, terça, quarta, quinta, sexta, isso seja realizado. Sábado, domingo. Mas a gente não pode consumir só isso, ficar consumindo. Eu vou lá na frente e não ter a vontade, não ter a fé, não construir isso na nossa vida. A gente não vive só por entender que Deus existe, que Deus é bom, que Deus quer realizar. A gente vive numa vida de relacionamento, numa vida em que a gente caminha junto com Deus. E Jesus falou exatamente isso: eu estarei com vós. Jesus não morreu. Jesus está no meio de nós e dentro de nós, falando nesse momento. E eu vou orar por vocês agora, nesse momento, chamar o Ministério de Louvor para... Eu gostaria que vocês viessem aqui e começassem a executar isso na vida de vocês. Que vocês começassem a não só receber oração, mas orar pelas pessoas. Porque esse é o passo no sentido da vontade, esse é o passo no sentido da fé. Muitas pessoas acham: eu não sou capaz. Mas Deus está dizendo: você é capaz sim. Quando você não souber o que você vai dizer, eu vou falar por você. Basta que você reconheça a minha soberania sobre a tua vida, que não é pelo racional, não é porque eu estudei a Bíblia durante a minha vida inteira e hoje eu posso falar e eu sou preparado, eu tenho um diploma e eu sou o que tem autoridade sobre você. Não, Deus dá autoridade a cada um, aquele que se propõe a seguir Ele. Deus dá autoridade àqueles que se disponibilizam diante dEle para fazerem aquilo que Ele quer. E o resultado disso é que você vai receber muito mais do que você espera. Você vai receber aquilo que é perfeito, não aquilo que é mais ou menos perfeito. Se você buscar por você mesmo, se você buscar a metade só, você vai receber aquilo que é mais ou menos perfeito, porque a metade está vinculada a Deus, a outra metade está vinculada a você mesmo. Mas se você buscar aquilo que é só de Deus, você vai ter prazer nisso e você vai ter o que é perfeito na sua vida. Venha para cá que eu vou orar por vocês, por favor. Amém, Senhor.